Oi, gente, tudo bem? Eu vim hoje falar sobre a minha mini resenha, tentando ser mini, né? Do livro Todas as Cores do Céu. Gente, essa é uma resenha que eu tô tentando fazer, porque tem um tempinho que eu li o livro. Eu cheguei a fazer um mini roteirinho pra esse vídeo. Pensei até em disponibilizar no TikTok, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de ser breve. Então eu resolvi trazer aqui pro YouTube. Bom, gente, o livro é o livro. É tudo, 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 tudo. Porém, primeiro vamos lá. Ele é o livro que entra na minha meta de livros de países diferentes. No caso, ele é da Índia, se passa na Índia. E eu só não sei se a autora é indiana. Eu não sei, vou ficar devendo essa. Se for, eu coloco aqui. Sim. O nome dela é Amita, acho que é Amita Traci. Foi um livro que eu devorei e foi muito chocante pra mim. Por quê? Aqui, ó. Por quê? Foi a primeira vez que eu descobri a existência dessa cultura que vai ser tratada no livro, que é sobre as escravas da deusa e as Devassidis. Não sei se pronuncia assim. Bom, sobre o que vai se tratar o livro. No livro, a gente vai ser um livro em duas perspectivas. A da Tara e da Mukata. Eu não sei se pronuncia assim, mas eu acho que é assim. Quando eu lia Mukata. E são duas perspectivas e sobre o que é o enredo. Basicamente, o livro a gente inicia conhecendo a Mukata, que é uma menina que é da casta dos Dalits, que é a casta mais baixa ali da Índia, que pelo que eu li em alguns jornais da BBC e no YouTube também que eu assisti, não era mais pra existir essa questão das castas, mas algumas pessoas ainda seguem. E o que acontece? A Mukata e a mãe dela são da casta dos Dalits, e a gente descobre que a mãe da Mukata, ela é uma prostituta. Só que, porém, essa prostituição é uma prostituição diferente da convencional que a gente vê, pelo menos eu aqui no Brasil. Basicamente, essas devassidis, elas, quando jovens, passam por um ritual onde é chamado meio que de escravas da deusa ou é escravas do templo, alguma coisa assim. E nisso, elas passam por esse processo e com isso elas são não obrigadas, mas elas têm que dormir com todos os homens da vila e elas não podem se casar em prol da deusa, para a deusa não amaldiçoar aquelas pessoas que estão ali. Nisso, a gente descobre que a Mukata, ela tá entrando na idade próxima de passar pelo ritual e se tornar uma Devassidis. E a mãe dela não quer que isso aconteça. Uma outra coisa que acontece no livro é que a gente percebe que a mãe da Mukata, ela tá doente, mas nunca foi falado do que ela tava doente. Mas era falado que ela pegou alguma doença ali nas relações que ela teve. Então, eu chuto que pode ter sido AIDS. Então, a mãe da Mukata tá doente e ela tenta até os últimos dias dela proteger a filha dela, mas ela não consegue. Chega um ponto em que a Mukata, ela realmente passa por todo o ritual, porque a avó dela também foi Devassidis, é algo passado de geração para geração. E a avó dela fala que pra mãe dela ficar curada da doença, ela teria que ela teria que passar pelo ritual, porque talvez isso fosse uma maldição da deusa pra ela não tá querendo passar pelo ritual. E aí nisso, a Mukata passa pelo ritual e ela é levada pra um lugar e lá ela é abusada. A cena de abuso é muito, muito, muito explícita e a autora consegue colocar de uma forma muito explícita e que você lembre que, tipo, a Mukata é uma criança e que ela tem menos de 10 anos. E o que é horrível. E
É até difícil de explicar, gente, mas é uma cena horrível. E depois disso, a mostra ela após o abuso, horas depois, e nisso ela é resgatada por uma ONG. E pasmem, a mãe da Mukata acaba morrendo, mas não foi da doença. Vocês vão ter que ler para descobrir. E aí a Mukata ela é resgatada por uma ONG, onde essa ONG resgata crianças carentes. E ela vai para casa do cara que resgatou ela. O cara que resgatou ela, que eu não lembro mais o nome dele, ele é pai da Tara, que é uma das nossas protagonistas. Eles são pessoas que vivem muito bem. Eles são pessoas de status, né? Nisso, a Mukata vai pra lá e ela ainda tá muito abalada com o abuso. E é muito interessante como você vê que, tipo, mesmo que ela tenha sido resgatada, meio que não teve ali um suporte pra ela psicológico, sabe? Ela, quando ela foi pra essa casa, ela chorava todas as noites. Ela gritava com medo, então ela tava muito abalada. Mas uma coisa que salvou ela desses pesadelos foi a relação dela com a Tara, que foi uma relação de irmãs. Porém, uma coisa que a autora traz no livro e que eu percebi desde o começo e que eu gostei muito foi uma crítica que ela traz que essas pessoas resgatam essas crianças e muitas vezes eles resgatam para fazer essas crianças de empregados dentro de casa. Então, tem muitos momentos em que, tipo, você vê que, tipo, ela foi resgatada, ela tá num lugar melhor, mas é melhor até a parte 2 porque ali ela é vista e tratada como uma empregada. Então, por exemplo, a Tara ela tem direito à escola, a Tara vai até a biblioteca, a Tara lê, a Tara sabe ler, sabe escrever, e em nenhum momento o pai, por vontade própria, o pai da Tara pensa em colocar a Mukata na escola, por exemplo. Porque talvez ele via como algo que não necessitasse. A filha dele precisa, mas essa outra criança que é de uma casta mais baixa, não há necessidade. Então, a principal crítica que eu gostei. E sobre o que vai ser o drama da história, sobre como que ele vai desenrolar, porque tudo isso que eu contei ali é no início do livro. Basicamente, num dos períodos ali que a Tara tá vivendo com essa família que salvou ela, a Mukata ela é resgatada, não. A Mukata ela é sequestrada e vendida para um bordel. E lá ela fica por vários e vários anos sendo prostituída. E a gente tem a Tara, que passa por muitos anos procurando a Mukata, que foi sequestrada, e pensando na culpa que ela sente pelo sequestro. A gente descobre depois, no mais de 50% depois do livro, de onde vem essa culpa e o que tem a ver essa culpa com a história. Então, é muito, muito, muito interessante. A história traz também muitas outras coisas envolvendo a prostituição na Índia. Então, é um livro muito bom. Abriu muito a minha mente, porque eu nunca tinha consumido muita coisa sobre a Índia. Tanto que quando você abre o Google e você vai colocar lá o nome da deusa, né, que eles cultuam lá, as Devasidis, a primeira coisa que apareceu pra mim, pelo menos pra mim, foi o... Ai, meu Deus, como que é o nome? Foi a reportagem falando sobre essa exploração sexual que acontece até hoje e como acontece com crianças e às vezes vão pro resto da vida. Então, foi um livro muito bom. Eu adorei e foi 5 estrelas. O final me deixou meio destruída, meio pensativa. Sim, mas eu não tenho nenhuma crítica ao livro do tipo isso poderia ser melhor, isso não. Então, é um livro que eu recomendo muito, 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 muito. E foi um livro realmente trouxe pra mim aquele pensamento de a gente nunca sabe o que tá acontecendo no país ao lado. Porque eu fiquei muito chocada. Muito chocada, muito chocada. Pensar que. Tudo bem que a gente pode pensar. Pô, Natália, isso acontece em alguns lugares do Brasil, só que de algumas formas diferentes, se tratando de outras religiões e tudo mais. Só que não sei, me deixou muito abalada. Então, é um livro que vai conter vários gatilhos, então cuidado.
Porém, é um livro necessário para se entender como funciona o mundo. E um outro ponto que eu queria trazer, esse livro trouxe para mim muito pensamento de como a gente vive numa bolha, sabe? Porque essa é uma cultura que eu não conhecia. É do o porquê que isso acontece também. E trouxe para mim o pensamento de, novamente, realmente ler livros de outros países e sair da zona de conforto. Gente, apenas leiam. Eu acho que depois que a gente começa a ler esses livros que falam um pouco sobre outras culturas, sobre o tratamento das mulheres em outros países, principalmente mulheres que são marginalizadas, muda totalmente a forma como a gente vê o mundo, sabe? A gente fala muito, principalmente agora, sobre, por exemplo, as mulheres afegãs, mas esse das mulheres na Índia, as Devassidis, foi algo que me pegou em cheio. E, gente, esse foi o vídeo. Essa foi a minha tentativa de resenha. Espero que vocês tenham conseguido entender. Espero que leiam Todas as Cores do Céu. Se você leu, ou se você quer trazer algum ponto, alguma crítica que eu não tenha citado, por favor, traga. Eu estou procurando pessoas que leram esse livro. Aparentemente, ninguém leu esse livro que eu conheça. Então, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Para conseguir compartilhar a minha opinião e conseguir encontrar pessoas que leram também esse livro. É isso. Beijo, tchau, tchau e obrigada por assistir. Ui!